Fala galera, Dani Moraes na área, voltando aqui para o canal, sigam aí, compartilham, né, para chegar em mais gente. Vamos nessa, respondendo uma pergunta que muita gente está me fazendo, até por eu ter passado muito tempo dentro do campo, dentro do vestiário do Santa Cruz também, conviver constantemente com dificuldades financeiras, com problemas, enfim, tudo isso e estar diretamente também como capitão, sempre tentando buscar essas soluções. Eu não ia falar nada, até porque eu não sei tudo que está acontecendo lá dentro, diferente, né, de antes, de quando eu vivia lá. Essa questão de SAF é tudo muito novo, é muito diferente do que acontecia antes. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para falar, e a gente pode gravar também um outro vídeo aqui. Porém, sobre a questão salarial, sim. E aí muita gente veio me perguntar, isso aí interfere, isso aí não interfere, é por isso que começaram a perder jogos, o desempenho está totalmente relacionado a isso. Eu não ia falar, como eu falei, não sei tudo que está acontecendo lá dentro. Porém, o presidente Bruno Rodrigues veio falar aqui também, inclusive matéria aí da Camila Souza, que eu compartilho aqui, o pessoal lá do GE, parabéns aí pelo trabalho de sempre. Aliás, Camila sabe tudo. Eu ficava bravo quando eu estava lá, quando eu estava no Santa Cruz, falar, cara, como é que sabe disso, como é que sabe daquilo? Inclusive, quando eu fui me aposentar, quando eu ia me aposentar, ela falou comigo, e eu respeito bastante a Camila, ela falou comigo, e eu pedi, né, para ela segurar a informação, que eu falaria com ela também, e foi tudo, aconteceu legal. Hoje, uma grande amiga e grande parceira, e admiro muito o trabalho dela. Enfim, mas voltando, né, essa matéria aqui que saiu, e aí eu trago com ela, eu venho falar sobre algumas coisas. Eu fiz isso aqui, quando eu falo eu, junto com outras pessoas também, e vocês vão lembrar quando foi, tá? Santa Cruz monta um calendário de pagamentos para quitar novos atrasos com os jogadores. Em 2015, ano do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, aconteceu uma coisa muito parecida, faltando ali 7, 8 jogos, existia muitos débitos ainda, e o tempo, né, que tinha de pagamento, ele não dava, né, assim, o tempo restante não dava para se fazer todos aqueles pagamentos. Nós sentamos, se quiser outro dia eu conto essa história, vocês podem escrever aqui, eu conto essa história com detalhes, mas isso aqui é para falar do momento de agora. Fizemos ali um calendário de pagamento e ele foi aceito pelos atletas, né? Ele foi aceito por quem tinha que pagar, né? Não só pessoas do clube, mas outras pessoas que também ajudavam. E esse cronograma, aliado com comissão técnica, com jogadores e com toda a direção, ele foi cumprido. Se a gente lembrar, ele foi naquela reta final, né, de Série B do Campeonato Brasileiro de 2015, que culminou no acesso, e se tivesse ali mais 1, 2 jogos, a tendência de ser campeão, ela era muito grande. Por vezes, as datas que foram estipuladas, elas não conseguiram ser cumpridas, mas existia uma conversa, existia um diálogo, existia uma troca para entender as dificuldades dos dois lados, mas ao mesmo tempo ter esse suporte e ter esse direcionamento de todos os lados para entender que estava todo mundo remando para o mesmo lado. E aí que eu entro nessa questão. Todo mundo remando para o mesmo lado. É isso que é importante agora. Claro que ninguém gosta de ter salário atrasado, é errado, né? Mas diz aqui na matéria, né? Vamos lá, vou até para baixo aqui, diz aqui, acho que há pouco mais de 1 milhão em débito com os atletas em curso com carteira de trabalho, moradia e direito de imagem. Essa é uma aproximação do valor atual, mas
o que existe é um desencaixe entre as receitas que às vezes não acompanham. Santa Cruz vive um momento de reestruturação, de profissionalização, né, que é o que a gente espera, da chegada da SAF com investimento, e não quero falar disso agora aqui, já falei, e não é um orçamento hoje de Série D. A Série D ela não te traz benefícios financeiros. Então, é difícil de honrar esses compromissos, porém, sem ter um investidor, porém, se esses compromissos eles foram firmados, eles precisam ser honrados. E por isso que eu falo desse diálogo, das pessoas estarem correndo, né, e andando, nadando para o mesmo lado. E pelo que eu vejo, do pouco que eu conheço do presidente Bruno, já tive conversas com ele, né, lá atrás também, da questão até quando ele foi eleito, ele me fez um convite, podemos falar disso também em outra oportunidade. E aí, o que ele fala? Os próprios jogadores estão satisfeitos com a nossa transparência, o grupo está fechado, e isso aqui que é importante. Tá? O Galhardo falou, o Galhardo é um líder do elenco, com as características dele, mas é um líder do elenco. Ele sempre se posicionou, não seria diferente aqui. E as coisas, se não estão corretas, elas têm que ser posicionadas, né? Elas têm que ser cobradas. Mas eu acho que esse posicionamento dele foi um posicionamento muito sóbrio, foi um posicionamento em tom de cobrança, mas em tom de unidade, que eu acho que é assim que tem que ser, que eu, como líder, eu gostava muito de fazer. Incluir a todos dentro desse processo de cobrança, mostrar para todos que os dois lados, eles têm que, todos os lados que tiver, eles têm que andar junto, para o clube andar, né? Já existem muitas dificuldades, a gente sabe, parece que quando as coisas estão correndo bem, sempre tem alguém que quer atrapalhar, mas quando é necessário que estejam todos, né, no mesmo movimento para conseguir os resultados. Tem resultados difíceis aí que, passando por resultados difíceis, vem mais aquela questão de, mas acomodou porque já está classificado, tem que fazer uma campanha melhor. A gente fala disso também depois para frente, mas hoje eu queria falar disso, dessa ação que já teve lá atrás, que eu vivenciei, e do que eu vejo hoje dentro dessas perguntas que vocês me fazem. Então, até utilizei aqui um pouco da matéria, mais uma vez agradeço aqui, e tem mais uma outra coisa, que até vou voltar aqui, que é a questão de os atletas priorizarem o pagamento de funcionários. Nem todos os atletas ganham muito bem, mas com certeza ganham melhor que os funcionários. E tem funcionários lá da minha época, tem funcionários que precisam muito, tem funcionários que entregam uma vida dentro do Santa Cruz, e não que seja correto, né, porque todos têm que receber. Mas quando perguntam de união de grupo, quando perguntam de alguma coisa assim, isso são demonstrações que me levam a crer, né? Mais uma vez, hoje estou de fora, conheço algumas pessoas, conheço várias pessoas que estão lá dentro, atletas, né, todos, mas a gente só sabe mesmo quando a gente está vivendo aquilo lá. E vem falar hoje aqui, porque o presidente Bruno deu uma entrevista, e eu acho que esse momento é de união, né? Não acho que, só pincelando um pouquinho aqui sobre a questão da SAF, tô vendo, né? Tô tentando entender também todas essas polêmicas que tem relacionadas ao Arruda, relacionadas à assinatura de contratos, relacionada às seguranças para os dois lados, mas eu acho que não é a solução deixar de ir ao estádio como protesto. Eu acho que tem que sim tem que sim protestar, tem que sim tentar entender, protestar de uma forma boa, tem que tentar entender, tem que brigar pelo seu clube, que é um clube da torcida também, porém eu acho que tem que, dentro desse pensamento de união, tem que também é o momento de estar junto, é o momento de reverter essa questão dentro do campo e começar a criar, né, cada vez mais casca aí para entrar nesse playoff aí de mata-mata, que é uma competição assim, muito, muito cruel. Acho que o Marcelo Cabo tem esse pensamento conheço, né, alguns atletas que já me falaram de deixar todo mundo junto, de trazer todo mundo para perto, de ficar um pouco alheio
a tudo isso que acontece, alheio não, mas de tentar fazer com que essas coisas não interfiram dentro do ambiente, e sim que consiga transformar tudo isso aí em motivação, em momentos de união, para que o futebol também consiga funcionar, que é o carro-chefe. Existe um livro aí, a bola não entra por acaso. A gente sempre falou muito disso. Se as coisas às vezes não estão funcionando, a bola bate na trave e sai. Então, especialmente, é um momento de união, é o que eu vejo, um momento de estar junto, de acreditar, e ali o que eu falei, da questão do salário, de ter um diálogo, de ter uma comunicação efetiva entre todo mundo, para que continue nadando aí para o lado certo. É isso. Sigam aqui, mandem mais temas que vocês querem falar. A gente está aqui para falar, está aqui para ouvir, podemos fazer as lives também. É isso. Um abraço.